Washington Oliveto morreu e junto com ele se foi não apenas o maior nome da história da publicidade brasileira em escala mundial, mas também foi embora um dos personagens mais importantes e intrigantes da história recente do Brasil. Você não acredita? Você está duvidando? Então eu vou explicar por que isso é verdade. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, lamentavelmente o Washington Oliveto estava internado desde junho passado com sérios problemas pulmonares e ele parou de sofrer definitivamente anteontem, no domingo. E temos todos que lamentar a morte dele, cara, porque o Washington Oliveto foi uma mente brilhante, muito maior do que um ícone da publicidade e da comunicação. A maneira dele enxergar o mundo e nos devolver essas visões, tanto na forma de campanhas publicitárias memoráveis, como em declarações que nos faziam pensar, sempre foi feita de uma maneira digna e sincera, mesmo que eu particularmente não concordasse com algumas dessas declarações dele. E ele se foi e deixou um vazio considerável no universo do pensamento adulto e coerente, pelo menos daquele que resta de um Brasil ainda capaz de raciocinar. Ao longo da sua brilhante carreira, ele revolucionou a maneira como as marcas se comunicavam com o público, tornando-se uma figura central na história não só da publicidade, mas da cultura brasileira. Na verdade, ele botou de cabeça para baixo todas as convenções publicitárias ao trazer novas estéticas e novas abordagens completamente diferentes que elevaram a publicidade a um nível quase artístico, com campanhas que se tornaram verdadeiros fenômenos culturais. O Oliveto, ele também se destacou por entender que a publicidade ia muito além do que vender produtos. Ela era uma forma de contar histórias. E com um olhar perspicaz, ele conseguiu traduzir valores, emoções, isso tudo em mensagens que acabaram ressoando firme e forte para milhões de brasileiros. Ele construiu uma carreira absurdamente incrível, repleta de prêmios internacionais de imenso renome, incluindo os 2 únicos comerciais brasileiros que estão na lista dos 100 maiores comerciais de todos os tempos, que é aquela campanha do primeiro sutiã e aquela campanha do Hitler para a Folha de São Paulo. Ambos criados na segunda metade da década de 80 e até hoje são consideradas verdadeiras aulas imortais de como a propaganda pode ser levada ao status de arte. Isso sem contar outras publicidades que marcaram gerações, como o cachorrinho salsichinha ali dos amortecedores Cofap, o homem lá da Bombril, todos tendo como responsável pela criação o mesmo Washington Oliveto. E ele soube dialogar com o povo justamente porque ele capturou a essência do que era o próprio Brasil nas suas peças publicitárias, cara. E ele acabou transformando simples anúncios em reflexões a respeito da própria sociedade, cara, do cotidiano da gente, da nossa identidade cultural. Saiba que ele jamais aceitou fazer qualquer uma das 3.452 propostas que ele recebeu para fazer campanha política, porque ele dizia que era uma grana muito boa para não ganhar. Ele tinha, inclusive, princípios raros nos dias atuais, ainda mais no mundo lamacento e fedorento das agências de publicidade hoje em dia, que fazem qualquer coisa para agradar cliente e para ganhar dinheiro. Toda vez que ele escrevia alguma coisa a respeito de qualquer assunto, ou ele dava alguma declaração, ou mesmo quando ele era entrevistado, era impossível ficar indiferente. Ou você gostava, ou você ficava irritado com ele. Nunca indiferente. E aconteceu comigo, e aconteceu com você, ou com quem quer que seja. Era uma qualidade que ele tinha, cara, que eu sinceramente eu torço para que eu mesmo tenha. Sinceramente. E
Tem aquele episódio, né, que ele foi vítima daquele sequestro absurdo em 2001, que ele passou 53 dias num cativeiro, num quarto pequeno, sem luz, sem janela, e o Brasil inteiro respirou aliviado com a libertação dele, cara. E ele nunca falava a respeito do que aconteceu, embora ele tenha contado esse episódio num dos livros que ele lançou. Basta você procurar aí na internet. E ele tinha uma paixão incondicional pelo Corinthians, a ponto inclusive de ter sido vice-presidente de marketing do clube e um dos fundadores do famoso movimento Democracia Corintiana, cara, também lá nos anos 80. E todos os amigos dele, as pessoas que conviveram com ele, que trabalharam com ele, são unânimes em afirmar que o Washington ele era a síntese de como alguém poderia ter gostos sofisticados e mulambentos ao mesmo tempo, sabe? Ele ia do luxo ao rampeiro em questão de segundos, cara. E ele detestava que os colegas dele, lá das agências de publicidade, ali do meio da propaganda, ficavam vomitando aqueles termos em inglês, cara. Ele achava aquilo absolutamente idiota, snob e totalmente ridículo. E ele tá certo, porque é isso mesmo, né? Esse pessoal que fica aí com os briefings da vida, isso é uma coisa patética, né? Então, por tudo isso, o Washington Oliveto foi, sim, uma figura importantíssima na história recente da música brasileira. Obviamente que você vai procurar aí na internet, vão ter um monte de links, de sites aí contando a vida dele. Mas assim, era importante, pelo menos para mim, passar para você essa figura absolutamente preponderante em termos de pensamento lógico, de raciocínio. Você podia não concordar com ele, mas assim, você parava para ouvir o que o cara tinha para falar, o que o cara tinha para escrever. E isso é uma qualidade que pouca gente tem. Tá bom? Essa é a minha opinião a respeito do Washington Oliveto. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito dele. Quais são as publicidades que você mais gostou que ele criou? O que você achava dele? Coloca aqui, tá bom? E eu vejo vocês muito em breve em mais um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.